Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora resolver mais um exercício sobre lançamento oblíquo. Dessa vez a questão é da Escola Naval. Os gráficos a seguir foram obtidos da trajetória de um projétil, sendo y a distância vertical e x a distância horizontal percorrida pelo projétil. A componente vertical da velocidade em metros por segundo do projétil no instante inicial vale quanto? Então preste muita atenção, o exercício ele quer saber quanto vale o V0y, a velocidade vertical no início desse movimento. E nós temos aqui dois gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem a posição y em função da posição x. Então o que ele está me dizendo é, quando esse projétil ele percorre, ele está na posição 4 metros à direita da origem, ele também se encontra a uma altura de 20 metros. Esse outro gráfico aqui de baixo, temos que tomar muito cuidado, porque ele está falando da posição x em função do tempo. Olha o que ele está me falando, ó, que no movimento x eu tenho um gráfico com inclinação constante e que no instante 4 segundos esse cara já percorreu 20 metros na direção horizontal. Então, muito cuidado na interpretação desses dois gráficos para a resolução dessa questão. Bem, para começar a resolução, é importante que você já conheça as características do lançamento oblíquo. A gente vai ter o nosso corpo sendo lançado com uma velocidade inicial resultante, mas eu posso pegar essa velocidade inicial resultante e dividir em uma componente vertical e em uma componente horizontal. Esse nosso corpo ele vai estar submetido o tempo todo à aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade ela está nessa direção vertical, na mesma direção da componente Vy. O que isso significa? Significa que no movimento vertical nós vamos ter um movimento que é uniformemente variado pela aceleração da gravidade. Na horizontal a gente não tem aceleração. Então, o movimento da direção horizontal é um movimento uniforme. Ele acontece com a velocidade do corpo na direção horizontal constante o tempo todo. E isso é fácil da gente perceber nesse gráfico aqui. Olha só o que ele está falando para a gente. A gente tem um gráfico da posição em função do tempo. O meu gráfico é uma função de primeiro grau, inclinação constante. E essa inclinação constante, ela está me falando que a velocidade da direção horizontal também é constante. Então, desse gráfico aqui, que é o nosso gráfico 2, a gente já pode tirar uma informação muito importante, que é a velocidade x, ela é a distância que esse cara percorreu na horizontal, dividido pelo tempo que ele gastou para fazer isso. Olha só, ele percorreu 20 metros na horizontal em 4 segundos. Então a gente acabou de descobrir que a velocidade desse cara na horizontal tem intensidade de 5 metros por segundo. Essa é o valor da velocidade Vx. Agora vamos fazer a análise do gráfico de cima. Um cuidado muito grande que a gente tem que tomar é que esse 4 aqui não tem nada a ver com o 4 aqui de cima. O 4 do gráfico de baixo está falando instante 4 segundos. Porém, nesse gráfico de cima, a gente tem a informação do x igual a 4. Então, se naquela posição ali o x é igual a 4, quanto tempo que demorou para esse nosso projétil sair dessa posição e chegar aqui, ó, na altura de 20 metros? É fácil de descobrir, porque olha só, a gente sabe que o Vx é igual a 5 metros por segundo. Pelo gráfico de cima, a gente está descobrindo que esse nosso projétil ele percorreu uma distância de 4 metros, quando ele também se encontra a uma altura de 20 metros. Então, eu vou conseguir descobrir em que instante de tempo essa cena, essa situação aqui, ó, ela aconteceu. Ela aconteceu em qual intervalo de tempo? Quanto tempo o meu projétil demorou para percorrer 4 metros na horizontal e 20 metros na vertical? É isso que a gente quer descobrir. Como o movimento da horizontal ele é uniforme, a gente novamente vai usar
O deslocamento na direção x é igual à velocidade x, que é constante, vezes o tempo. Ele percorreu 4 metros na horizontal, com uma velocidade de 5 metros por segundo, e o tempo t é o que a gente quer descobrir. Esse tempo t é igual a 0,8 segundos. Ou seja, o que eu descobri agora é que essa cena desse gráfico aqui de cima, ela aconteceu no instante de tempo t igual a 0,8 segundos. Agora eu posso analisar o movimento vertical, porque olha só, no movimento vertical, o que a gente quer descobrir é o valor de v0y. Essa daqui é a nossa incógnita. A gente sabe que a aceleração é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que no instante de tempo igual a 0,8 segundos, esse nosso projétil ele está numa posição igual a 20 metros de altura. Dessa maneira, a gente pode usar essa equação aqui, ó. Posição final é igual à posição inicial no eixo y, mais v0y vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O sinal da gravidade é negativo porque a nossa aceleração aponta para baixo. Eu estou considerando que tudo que aponta para baixo é negativo nesse nosso referencial. Então, a altura é igual a 20 metros no instante de tempo 0,8 segundos. A altura inicial é zero, afinal ele saiu do chão. Eu quero descobrir o valor de v0y. O tempo é 0,8. A gravidade dividido por 2 é 5. E o tempo ao quadrado, de novo, 0,8 ao quadrado. 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. Vezes menos 5 vai dar menos 3,2. Então vai ficar ó, 20. O menos 3,2 passa para o lado de cá, mais 3,2 é igual a v0y vezes 0,8. Então, a gente pode escrever que o nosso v0y ele vai ser 23,2 dividido por 0,8. Fazendo essa conta, a gente encontra que a velocidade inicial na direção vertical é igual a 29 metros por segundo. Esse é o resultado, é a resposta que você deve marcar nessa questão. Letra E, 29 metros por segundo. Não é uma questão fácil, porque a leitura do gráfico ela não é simples. E finalizamos aí essa questão que eu espero que tenha sido proveitosa para você. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!